Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. E a palavra que Deus separou para nós, sendo hoje o último vídeo do ano. Eu gravo uma vez por semana. Então hoje, sexta-feira, dia 27 de dezembro de 2024. Tremenda a palavra que Deus tem para nossa meditação. Você vai encontrar no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 13. Porque, na verdade, o 16, a partir do 16 até o 21, já fala tudo. Só que eu vou dizer por que Jesus deu essa parábola para a meditação daqueles homens. O que aconteceu? Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Porque Jesus não está aqui na terra para isso. Naquele momento, Jesus estava para falar sobre a vida eterna. E não para falar sobre herança, discutir bens, conquistar terras, nada disso. Jesus não estava preocupado com isso, porque isso é pequeno demais. E aí ele disse, então Jesus recomendou isso. Então Jesus lhes recomendou: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste em abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhes contou ainda uma parábola dizendo, aqui a partir do versículo 16, o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar, que farei? Começou a perder o sono. Que farei? Pois não tenho onde armazenar minha colheita. Ou a preocupação é porque não cabia mais nos armazéns dele. Não cabia mais a colheita, que era grande demais. Até que aí ele disse, esse homem rico pensou, já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, o homem continuou, você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Tudo isso que você juntou. Assim, Jesus explica, é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Olhe que interessante. Vou reler o 21. O versículo 21 do capítulo 12 do Evangelho de Lucas. Jesus disse, assim, esse homem que pensava dessa maneira, é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Olha que interessante. Aí eu escrevi aqui alguma coisa importante para a gente meditar. Aquele homem, ele só pensou na temporalidade, no tempo que ele vivia, juntar dinheiro, juntar. Aí quando não cabia mais, destrua os celeiros, faça os celeiros maiores
para juntar. Ele queria ter dinheiro. Mas só que a temporalidade, esse tempinho que a gente passa aqui na Terra, é apenas uma fração insignificante da eternidade. Por isso que ele falou aqui. Ele lembrou a ele. Então aqui ele coloca, aquele homem, ele não estava preparado para a eternidade. Aonde ele passaria a eternidade? Não, ele não estava preparado. Ele estava muito preocupado com a coisa que ia escapar das mãos dele. Porque na hora que ele morre, nada daquilo tem importância para ele. Não resolve mais nada para ele. Simplesmente deixa de ser importante. E aí ele passou a vida inteira tão preocupado em juntar, que olha que ele nem fala sobre a família. Você preste atenção que esse homem, ele estava com a mente dele tão ocupada em ter cada vez mais, que ele esqueceu de ser um bom pai, um bom esposo, um bom filho. Por que ele não pensou em dividir com os pais, com a família? Que aí ele não ia ter que destruir o celeiro porque não cabia mais. Então, a primeira coisa que nós devemos pensar, devemos investir em nossa vida espiritual, investir mesmo, trabalhar para o reino de Deus, priorizar Deus. Porque na hora que morre, a importância que a sua alma tem é de buscar o Criador dela. Quem fez você existir? Então devemos investir na espiritualidade. Investindo na espiritualidade, você terá um relacionamento maravilhoso com o seu Criador e, consequentemente, com o seu próximo. Que coisa boa para a gente meditar nesta despedida de 2024 e o início de 2025. A outra coisa. Então, quando você busca a espiritualidade, você tendo relacionamento com Deus, de filho, falando com o Pai, você vai ter muita paz, muita alegria no seu coração e forças para você trabalhar. Porque veja bem, eu não estou dizendo, pronto, agora 2025 não trabalhe mais não, você não faça mais nada, comece a pesar para as outras pessoas. Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo, busque aquele que vai te dar forças de trabalhar, consciente que precisa trabalhar também, principalmente para cuidar da sua família, para trazer boas memórias para os seus filhos, para os seus amigos, para as pessoas que rodeiam você, para os seus parentes, para você dar para eles. Tão interessante, hoje eu tive com uma médica que ela, muito amiga do meu irmão que partiu, fez 1 ano agora em outubro. E ela falou tanta coisa boa, lembranças boas, mostrou fotos, ele rindo, fazendo careta, brincando. Memórias boas. É bom você fazer isso. Então você trabalhe, mas você tenha o tempo com a sua família, com os seus parentes, com os seus amigos. É importante você ter o tempo para eles. Trazer boas memórias para os seus filhos, para os seus netos. Já pensou que coisa maravilhosa? Devemos honrar a Deus trabalhando para o nosso sustento com honestidade, integridade e temor a Deus.
parece piada o que eu estou falando para o mundo que nós estamos vivendo. Parece que o mundo, o mundo está distorcido. Hoje, a pessoa que é íntegra, que é honesta, que tem temor a Deus, essa pessoa é ignorada, se não for processada. Então, nós temos que entender que nós devemos andar totalmente em contramão com esse mundo tenebroso. Nós devemos, sim, trabalhar com honestidade, com temor a Deus, lembrando que mesmo que o seu chefe não esteja vendo você fazer aquilo ali, mas Deus está vendo. Vendo também quando você maltrata aquele que trabalha para você. Então, seu relacionamento em meio ao seu trabalho tem que ser com temor a Deus, para que o seu relacionamento com Deus seja bom, seja próspero, seja saudável. Consequentemente, ele vai te capacitar, vai te dar muito, não para você ficar inchado de bens, mas para você ter como servir a Deus, como socorrer aquele que teve fome. E o Senhor vai perguntar. No grande julgamento, ele vai dizer isso. Eu tive fome. Você me deu de comer? Então, você deve trabalhar principalmente com a consciência no reino de Deus. Servindo a Deus com alegria, com honestidade, com generosidade. Generosidade. É importantíssimo isso. Priorizando sempre seu relacionamento com a família. Lembrando que mais importante que juntar riquezas é você criar memórias boas. O tempo em que estamos na Terra é apenas uma pequena fração, como eu falei para vocês, da eternidade. Então, não viva como que sua vida fosse só esse tempinho aqui na Terra. Até porque, se você estiver vivendo assim, você está vivendo no engano, na mentira. E a mentira, você já sabe quem é o pai da mentira. É o diabo. É aquele que quer roubar a tua alma. É aquele que está colocando no mundo 1000 coisas para você desacreditar da verdade. Eles ficam numa narrativa mentirosa que, dizendo muitas vezes, você acaba pensando, será que aquela mentira é verdade? Satanás é assim, é astuto. Mas vá na verdade. Não esqueça que o mais importante é a verdade. E que, na verdade, você tem uma eternidade para viver com Deus na glória, ou então para sofrer eternamente no inferno, junto com um ladrão de almas, que odeia você, porque odeia a criação de Deus. Satanás nos odeia, porque nós somos imagem e semelhança do Altíssimo. Não esqueça disso. Que 2025 traga no seu coração uma vontade de buscar a presença do Senhor, de agradá-lo, de viver com amor ao próximo. E temor. Quando você estiver sozinho, Deus está vendo o que você está fazendo. Temor de desagradar ao seu Pai, ao Criador, ao seu Criador. Então, aquele homem da parábola que Jesus fala aqui, ele não estava preparado para a dimensão eterna da vida dele. Ele pensava que era só aquele tempo, que ele tinha que juntar e juntar.
Mas aí, ele nem ia usufruir daquilo que ele deixou de viver com a família para trabalhar. Então, lembrar disso. O mundo tenta nos distrair com coisas materiais para nos fazer esquecer da nossa vida espiritual. E quando tentamos buscar a nossa espiritualidade, por causa daquele vazio que só quem preenche é o Espírito do Senhor, porque nós somos dele. E mesmo que o mundo tente de toda forma te afastar dele, te transformar em algo esquisito, que o mundo quer fazer isso com você. Então, enquanto o mundo está tentando fazer de você alguém bem estranha, bem esquisita, bem diferente do que Deus te fez, você começa a sentir um vazio. Oh, mas eu tenho dinheiro, agora já fiz plástica disso, já me transformei, já não sou mais a mesma pessoa, já estou muito parecida, tem gente que fica tão inchada que parece um sapo. Mas o que acontece? Mas eu estou no padrão do mundo. Não, mas você já notou que a sua sobrancelha está a coisa mais horrível do mundo, porque você tirou e colocou uma de mentira, que é um triângulo alongado, preta demais, e tá estranho o seu rosto, seus lábios, já você não consegue mais encostar um lábio no outro, você fala assim, mas você diz, mas eu tô no padrão do mundo. Ah, não, mas eu tinha os seios normais, mas aí eu tinha que triplicar o tamanho dele, porque o mundo disse que é para ficar muito grande. E aí você já está totalmente deformada ou deformado. E de repente, você não entende por quê. Que você sente um vazio. Falta alguma coisa. É porque o teu espírito está buscando o Pai. E o mundo jaz no maligno de tal maneira que quando você busca a presença do Senhor, o mundo já tratou de resolver essa questãozinha. Começou a colocar o misticismo. Então, no lugar de você buscar a palavra de Deus, palavra viva e eficaz, que não muda, ela não muda. Viva e eficaz é tua palavra. Ela é maravilhosa. Mas no lugar de você buscar essa palavra, você prefere pegar a coisa pronta. Então alguém diz para você, olha, é o seguinte, não é bem assim não. A Bíblia tem que ser modificada porque ela não está atualizada, ela tem que se atualizar. Não, ela é atualizadíssima. Na verdade, é o livro mais atualizado do mundo, porque ela fala do que vai acontecer. Leia Apocalipse, que você vai entender. Já está acontecendo. A coisa já está afunilando. Jesus está às portas. O anticristo já está agindo aqui na terra. Então, o que está acontecendo? Ele quer te confundir. Ele faz o quê? Coloca falsas religiões. Coloca uma coisa, coloca a palavra de Deus em dúvida. Ela começa a confundir a sua mente. A dizer, peraí, se Jesus é amor, então ele perdoa o que você fizer de errado. Vai e faça. Porque ele perdoa, ele é bom. Ele é muito mais que bom. Ele é maravilhoso. Ele é o puro amor. E também a pura justiça. Por isso que ele morreu por nós. Pagou o preço dos nossos pecados. Arrependidos.
Se você não se arrependeu do seu pecado, você não quer perdão. Se você concorda com o pecado, o seu pecado, que já está pronto para ser perdoado, não pode ser perdoado porque você não está nem arrependido. Você está na prática do pecado. E o mundo está enganando você. O misticismo te confunde. Coloca coisas totalmente fora da palavra de Deus. Por isso que Jesus Cristo diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, você saia da parte medíocre da religiosidade e você busque o conhecimento das escrituras sagradas. Porque não é religião. Pelo contrário, muitas vezes a religiosidade afasta o homem de Deus. Olha a situação dos fariseus. Eles duvidaram do Messias. Quando Jesus veio, eles negaram o Messias. Eles crucificaram o Messias. Por quê? Por causa da religiosidade. Quando eles viram Jesus Cristo andando com pecadores, eles disseram: não, esse não pode ser o Messias, porque nós nos afastamos dos pecadores. Aí Jesus Cristo disse: mas eu não vim curar pessoas que tinham saúde. Os sãos não precisam de remédio. Eu vim para os que estavam perdidos. Aí eles não entenderam nada. Jesus morreu pelos perdidos, arrependidos. Tá entendendo a diferença? Porque o mundão agora tá dizendo que você não precisa se arrepender. Não. Criaram até igrejas onde você pode tudo. Pode pecar à vontade. Não, mas a palavra de Deus diz que você não faça isso. Não, mas a palavra de Deus tem que ser atualizada. Vamos rasgar umas folhas dela, que aí a gente resolve isso. Mas não resolve, não. Pecado continua sendo pecado. O que era pecado no tempo de Adão e Eva, ainda é pecado hoje. Pecado continua sendo pecado. Então, se o mundo chegar para você com outra história, uma história da carochinha, você não acredite nela. Você precisa entender. Tolo foi aquele rico que pensava que só o dinheiro era a solução de tudo. Mas deixa que aquilo que ele estava buscando, ele esqueceu de buscar a riqueza maior. Mas não é rico para com Deus, Jesus Cristo disse. Aquele homem não era, eles, assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Nós temos que ter esse pensamento. Quem é o seu Deus? Se for o dinheiro, se for a sua posição social, se for o seu trabalho, seu cargo, peça socorro a Deus. Porque hoje, pode acontecer hoje do Senhor tirar você daqui. E na hora que você sair, aquilo ali deixa de ter alguma importância para você. Você não pode, mesmo que você exija que enterrem junto com você toda a riqueza que você tem, vai apodrecer tudo. Tudo. Devemos lembrar, nós viemos do pó, a parte material, e vamos voltar para o pó material, espiritual. Nós viemos de Deus. Devemos lutar, investir com todas as nossas forças para andarmos com Ele, para voltarmos para Ele. Nós viemos dele e lá Jesus preparou uma morada para cada um de nós.
morada celestial maravilhosa. Jesus preparou para nós. Ele mostrou que o nosso espírito continua vivo. Jesus, depois de crucificado, ainda apareceu para muitas pessoas durante 40 dias, depois de ressuscitado. Depois ele subiu aos céus, não foi uma coisa sigilosa, não. Muitos viram. Até que ele deixou de aparecer, ele sumiu nas nuvens. E os anjos avisaram: varões, o que vocês estão procurando? Assim como ele subiu, ele vai voltar. E Jesus já tinha dito: é necessário que eu volte para o Pai. Eu vou preparar-vos o lugar. Tem um lugar preparado para cada um de nós. Que este lugar não fique vazio, porque você simplesmente está preocupado em ficar cada dia mais rico financeiramente e pobre espiritualmente. É uma consequência natural. Muitas pessoas que investem só em bens materiais perdem a família, perdem os melhores anos de vida dos filhos, porque estão juntando dinheiro, mas não estão aproveitando o relacionamento familiar. Está acabando 2024. O que você vai fazer em 2025? Eu achei interessante uma leitura que eu fiz aqui no Pão Diário, Rádio Transmundial, Pão Diário, isso de 2009. Mas olha, eu vou ler passando para 2024. Vou tentar ler bem rápido, antes que termine aqui o nosso tempo. No Salmo 90, no versículo 12, diz assim, o salmista diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria, para a gente saber aproveitar a nossa vida, de forma que a nossa espiritualidade esteja firme, firmada na rocha eterna, no porto seguro, no Criador dos céus e da terra, naquele que enviou o seu único filho para morrer por nós, para nos reconciliar com o Pai. Que Pai bom! Ele nos ama. Jesus disse que é para a gente chamá-lo de Pai. Pai nosso que estás no céu. Aí olha o que disse aqui. Eu achei assim maravilhoso. Ele disse, lembro, isso foi 31 de dezembro. E como eu não vou poder falar com vocês em 31 de dezembro, estou falando no dia 27 de dezembro. Para nossa meditação. Lembro que quando criança, tínhamos a certeza de que um filme havia terminado, porque ao final aparecia escrito, o fim. Após o fim de um filme no cinema, a gente levanta da poltrona e vai embora. Olha que interessante. Estamos no fim de mais um ano. Estamos no fim de mais um ano. E como foi este ano? Ele diz, tal como num filme. Houve cena emocionante, algumas cenas hilárias, outras de drama, encontros e desencontros, surpresas e muitos personagens diferentes, entrando e saindo de cena. Porém, diferente de um filme, tudo foi real nesse ano de 2024. Tudo foi real. Quer as alegrias, quer as dores, elas existiram. No filme,
o elenco é sabiamente orientado por um diretor para que o filme aconteça a contento, do jeito que o diretor quer. E na vida, quem nos dirige? O Criador dos céus e da terra, aquele que nos fez existir. É Ele que nos dirige. Ele diz: quem dirigiu o roteiro da sua vida neste ano que passou? Você agiu dentro do script ou achou melhor fazer seus próprios improvisos, desviando-se do roteiro proposto por Deus? Filmes nos emocionam, nos fazem pensar, refletir e até mudar posturas. E o filme real que você protagonizou neste ano que termina, o que ele gerou em você esse ano que passou? Quais são as suas reflexões acerca do que você viveu ao longo de 2024? Que posturas poderiam ter sido diferentes? Quais palavras, atitudes, decisões e sentimentos do coração não estiveram de acordo com as orientações sábias e seguras do nosso Criador? Como eu dizia, quando o filme acaba, a gente levanta e vai embora. Todavia, quando o ano acaba, não há como simplesmente levantar-se e ir embora. Não há. Na verdade, assentamos-nos para vislumbrar o próximo ano. 2025 está aí, às portas. Quando o ano acaba, ele traz consigo um novo começo, uma nova fase, um novo capítulo e uma nova série que esperamos durar por muito tempo. Que ao realizar as últimas cenas deste filme de 2024, você se volte para Deus e se lance totalmente na direção dele, para o novo filme que está prestes a estrear. 2025, um novo começo. Oh, aleluia! E que debaixo da direção de Deus, este ano seja um sucesso absoluto. Se Deus quiser. Que Deus nos dê muito mais da presença dele neste ano que está chegando, 2025. Que a mentira do mundo não te engane, não te envolva.